Você sabia que a Gáutica tem como propósito impactar a vida das pessoas de modo a preservar a sua saúde e segurança no trabalho, ajudando assim empresas e inclusive organizações públicas? Seja bem-vindo ao nosso Gautcast. Já passamos de mais de 200 vídeos, já são mais de 1.000 inscritos e isso graças a vocês que vêm acompanhando o nosso trabalho. Um muito obrigado. Se não é inscrito, então inscreva-se e continue acompanhando. Hoje vamos falar sobre propósito empresarial, algo que é muito importante, porque é o que nos faz se manter motivados para seguir nessa luta com tantas dificuldades, ainda mais numa economia tão complexa e caótica que vivemos agora nesse momento de pandemia. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, se perde cerca de 4% do PIB com acidentes de trabalho. Isso é cerca de 2,8 trilhões de dólares todos os anos que são perdidos, que poderiam ser direcionados para o desenvolvimento de uma vida melhor, para problemas ocasionados por falta de saúde e por insegurança no trabalho. E além do pior, que é a perda da vida, também temos outros indicadores, como a perda de produtividade em ambientes insalubres, ambientes inseguros. Tudo isso acaba afetando a economia de um modo geral. E aí que nós entramos. Ajudar a preservar a saúde das pessoas em ambientes de trabalho faz com que as empresas tenham melhor produtividade, as pessoas possam viver melhor, de modo íntegro e com qualidade de vida. Até mesmo a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem em suas metas, na meta 8.8, vocês podem verificar lá no site, está na Agenda 2030, como prioridade a preservação da vida no ambiente de trabalho, tendo locais de trabalho mais seguros e salubres. Agora, um dado interessante do Brasil. Somente em 2017 foram registrados 549 mil acidentes de trabalho. Estes levaram a óbito ou tiveram algum tipo de lesão, que também é considerado acidente de trabalho. De acordo com dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, de 2012 a 2018 foram registrados cerca de 15 mil óbitos por acidente de trabalho. E são mais de 4 milhões de acidentes registrados. Realmente é muita coisa. Para entender melhor qual é o impacto desses acidentes na nossa economia, isso dá cerca de 80 bilhões de reais direcionados para pensões e prevencionismo relacionados à saúde e segurança. Essa mesma verba que se fala pública, que é uma verba advinda nos impostos, poderia estar sendo alocada em saúde e segurança no desenvolvimento da infraestrutura do nosso país, por exemplo. Se nós olharmos para a produtividade, o número apresentado no observatório é de 351 milhões de dias perdidos nesse período, 2012 a 2018, com afastamento do trabalho. São pessoas que estavam ali, ocupando as suas funções, produzindo, mas mais importante do que a produção que elas geravam, elas estarem tendo saúde, dignidade, exercendo as suas funções e recebendo por isso. Porque, afinal de contas, estar encostado não é o mesmo que estar trabalhando. Com certeza, além da dignidade que o trabalho dá, a saúde é prioridade na vida e hoje, com a pandemia, a gente tem maior noção desses detalhes, não é mesmo? Sem falar que o afastamento do trabalho aumenta doenças psicológicas, o sofrimento por estresse, depressão, sem falar na perda do poder aquisitivo, que também acaba afetando a qualidade de vida de todos aqueles que são sustentados pelas pessoas naquela família. O estudo baixa qualidade, a alimentação, entre outras necessidades, muitas vezes básicas, para se ter uma vida boa neste mundo moderno. Segundo a INSS, apenas em 2018, nós tivemos um número bastante elevado de pagamentos de auxílio-doenças e previdência por invalidez. Os números mais ou menos são 60 bilhões de reais, isso mesmo, para aposentadoria por invalidez, quando a pessoa de fato ela não tem mais condições para trabalhar. E outros 20 bilhões são pelas doenças ocasionadas no ambiente de trabalho. Também um valor bastante expressivo
se olharmos para os números, por exemplo, do que é investido em saúde hoje, devido à pandemia, para construir hospitais de campanha, os respiradores, EPIs e tudo mais. Então isso anualmente já vem acontecendo e nós temos daqui um pouco uma certa responsabilidade como empresa, como empreendedor, como cidadão de fazer algo por isso. E eu acredito que é aí que nós colocamos a nossa capacidade tecnológica para minimizar, mitigar um pouco deste problema que é tão grande em todo o Brasil. A gente está falando aqui de gastos diretos, aqueles gastos que são pagos diretamente pelo governo para as pessoas que sofrem. Então, lembrando sempre que o maior sofrimento não é somente a perda do emprego, mas é a questão da família perder muitas vezes a pessoa que a mantém, que está lá trabalhando e em um ambiente inseguro vem a óbito, ou perder um braço, um dedo, uma mutilação que acaba interferindo na sua vida. Mas existem outros gastos. Para vocês terem uma ideia, para cada caso desses existe um processo judicial. Esse processo ele coloca de um lado o acusador, no caso o cidadão, o funcionário, tendo que arcar com advogados, tempo e todo um sistema jurídico legal para fazer a sua defesa junto ao Ministério Público. E do outro lado, imagine vocês o gasto correspondente muito maior de funcionalismo público para analisar todos esses casos e dar o devido direcionamento. Porque, infelizmente, apesar do problema ser tão grave, muitas pessoas não estão precisando do benefício, mas elas se colocam em situação ou mentindo ou até mesmo, em alguns casos, como já é conhecido, que a gente vê na mídia, de pessoas forjando alguns acidentes, geralmente mais leves, para que recebam o auxílio e não precisem assim trabalhar. Bom, agora a gente vê tanta gente querendo voltar a trabalhar, mas por incrível que pareça, nem todos querem trabalhar. Tem gente que gosta mesmo de ganhar e ficar em casa. E agora um dado bastante interessante, que é onde que entra a solução da Gautica. Para quem já acompanha o canal sabe que o G-Riscos é uma plataforma de NR12 que ajuda a mitigar estes riscos de acidentes na operação de máquinas pesadas e equipamentos. Tudo aquilo que está na indústria e serve para o processo produtivo de transformação. Saiba você que o maior causador de acidente de trabalho no Brasil, segundo as mesmas fontes, é o acidente ocorrido em máquinas e equipamentos. Veja você, correspondente a 15% se analisarmos de 2012, que a gente fez os estudos, até 2018. Se nós olharmos apenas o ocorrido em 2017, 2018, fica em 14% junto com outros perigos que ocorrem dentro de hospitais, os acidentes que ocorrem, então, em hospitais. Mas, mesmo assim, o número é bastante grande, por mais que tenha diminuído, principalmente porque a NR12 ela avançou bastante nos últimos anos, a gente vê que baixou apenas 1%. Então, ainda tem muito que ser feito e é nesse aspecto que eu falo do propósito de uma empresa que ajuda a reduzir os riscos de acidente de trabalho e tem que ser levado a sério. Mais do que diminuir o tempo para fazer um relatório, é pegar este relatório e, de fato, cumprir com as adequações da máquina que elevam, assim, a segurança das máquinas e equipamentos para a sua operação. E aquelas zonas de perigo, ao ter interface com os operadores, não levem risco aos operadores, ou se os riscos existirem, que eles sejam conhecidos, as pessoas sejam treinadas e desta maneira possam trabalhar com segurança. Veja só os dados que eu passei, todo mundo sai ganhando. Principalmente você, operador. Quando tiver lá uma máquina com sistemas e dispositivos e você não tiver certeza, né, tipo, da importância, alguém pensou naquilo, alguém que estudou bastante engenharia mecânica, elétrica, segurança do trabalho e colocou, porque há um conflito muito grande entre a produtividade e a segurança. Então, você inclusive tem um direito, sentindo que a máquina não é segura, demonstrar assim para os seus superiores que você não está se sentindo seguro, né? Isso mesmo, psicologicamente seguro, porque estar em contato com a interface de perigo, você crê por algumas circunstâncias, algumas evidências que algo pode lhe ocorrer. E a empresa não pode lhe obrigar a trabalhar em um ambiente assim, que esteja colocando em risco a sua vida ou a sua integridade física. Vou deixar aqui alguns links para que vocês saibam mais sobre essa pesquisa. É uma pesquisa bastante interessante,
realizada pelo nosso pesquisador Vandoir Welschen. Vandoir é formado em administração e fez mestrado em administração com ênfase em inovação. Vem há 1 ano trabalhando conosco na Gautica, onde ele está fazendo o seu doutorado com ênfase em inteligência artificial. A inteligência artificial nós usamos para mineirar, para ler um grande volume de dados, principalmente sobre o que se aplica em cada máquina, em cada situação, para cada risco, para cada perigo, e assim ajudar os engenheiros a descobrirem com maior velocidade e precisão o que deve ser feito para cada caso. O Brasil tem um parque fabril bastante antigo e muito precisa ser feito, e com certeza você, consultor, engenheiro segundo o trabalho, pode contar conosco para resolver estes problemas. A Gautica já está há 6 anos se especializando, desenvolvendo soluções para a NR12, logo entraremos em outras NRs, afinal de contas, quando a gente fala de segurança do trabalho, é mais do que máquinas e equipamentos. Já temos ensaios com NR10, com NR13, estamos desenvolvendo uma parceria com o pessoal da Portal Acústica de Santa Catarina, Florianópolis, para a NR15, para questões de insalubridade, mais especificamente para ruídos. Então continue nos acompanhando e até segunda-feira, aonde nós falaremos sobre tecnologia para pegar, ler esses dados e transformar isso em informação para a tomada de decisão no seu ambiente de trabalho. Valeu, até mais!